esclarecer aqui Guanambi, a região sudoeste da Bahia, também aqueles que são sindicalistas em Guanambi e região do Tribunal de Justiça da Bahia, sobre algo que está acontecendo e que tem tirado o sono de muitos servidores, né? Vamos falar sobre as irregularidades e falta de transparência na diretoria do Simpojude, de acordo com Samuel Nonato. A partir de agora. Notícias, novidades, bate-papo, comente. Fala Você Notícias. Samuel Nonato, seja muito bem-vindo ao nosso programa, o nosso Bom Dia Todo Especial. Samuel Nonato, seja muito bem-vindo ao nosso programa, o nosso Bom Dia Todo Especial. Muito obrigado, Neide. Muito bom dia. Eu que agradeço aí, já está falando dessa rádio importante, essa rádio que cobre aí toda essa região. Queria também saudar os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Baiano. E venho aqui aproveitar esse canal justamente para, não de uma forma alegre, mas de uma forma tristonha, este momento tão conturbado que nós estamos vivenciando dentro do nosso sindicato. Samuel. É um honroso para a história de um Simpojude, que é um instrumento de luta que completará 35 anos no ano que vem. A vir a público denunciar a atual diretoria do Simpojude, né? Foi um acúmulo. O seguinte, o que é que te motivou a vir a público denunciar a atual diretoria do Simpojude, né? Foi um acúmulo de situações ou houve um fato específico que despertou a sua indignação? Foi um fato específico. O diretor, atual presidente do sindicato, juntamente com a diretora financeira, ambos foram eleitos nesta gestão e começaram a entrar em uma rota de colisão. Tanto o presidente vai e denuncia a diretora financeira de incongruência dentro da pasta, que é uma pasta financeira. E a partir daí ele pede para que o Conselho Fiscal apure essas irregularidades apontadas por ele dentro do financeiro da entidade. O Conselho Fiscal vai, apura essas incongruências e encontra várias irregularidades. As irregularidades, queria falar aqui para vocês, que é justamente o pagamento de uma corretora de seguro, R$ 63.500 todo mês, e pague-me aos ouvintes, essa corretora sem nenhum tipo de contrato com o nosso sindicato. Simplesmente pagava-se através de um boleto e pronto. Não se tinha absolutamente, não se tem absolutamente nada com relação a contrato. E que isso gerou uma situação complicada. Depois, outra irregularidade, a divergência de valores pagos a uma empresa chamada MB Planos. Uma empresa, todo mês, recebendo através de boleto R$14 mil todo mês, e que na realidade o pagamento deveria ser R$5 mil por mês. E várias irregularidades de despesa de conta de energia de uma casa, uma sede que nós temos e está alugada, atual APLB, várias inconsistências de planilha de despesa, utilização de boletos bancários indevidos, ou seja, um rosário de irregularidades. Esta inconsistência, que na realidade são denúncias graves do atual presidente, ela é encaminhada ao Conselho Fiscal para apurar. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Para apurar as irregularidades. O Conselho Fiscal se reúne, apura as irregularidades, constata as irregularidades e parte para chamar uma Assembleia Geral da categoria. Nesta aqui, nós temos a estrutura do nosso sindicato, nós temos o Conselho Fiscal, nós temos um Conselho de Representantes, com os representantes de todas as regionais. É como se fosse um Congresso Nacional. E esses delegados e o presidente desse conselho procrastina na pauta de se colocar o relatório
Conselho Fiscal que o relatório ele é gravoso, ele não faz essa leitura com os delegados, e aí começa uma guerra jurídica, né? O presidente quer uma Assembleia, o Conselho Fiscal, o conselheiro presidente vai lá e pede com medida judicial. E, por fim, nós tivemos instalado, sim, uma Assembleia Geral, e nesta Assembleia Geral, nós, filiados, aprovamos o relatório do Conselho Fiscal, que foi exatamente pelo afastamento da diretora financeira, a instalação de uma auditoria para se apurar todos os fatos elencados e um prazo de 60 dias. Resultado, neste período, o que é que ocorre? Um dos donos da corretora, de uma dessas corretoras, começa a fazer denúncias, fizeram várias denúncias graves em redes sociais com relação ao atual presidente, que o presidente estava sendo beneficiado pelo tráfico de influência, que emprega sua companheira, que dá plano de saúde para o genro, para a sogra, e cria, né, esta situação terrível dentro do sindicato, né, que nós não merecemos isso. Os filiados do nosso sindicato sabem, né, que o nosso sindicato é um sindicato de luta. Enfim, agora no dia 23/11, fim-se o prazo de 6 meses, não se instalou a auditoria que deveria estar instalada no Conselho Fiscal. Ele procrastina a decisão da Assembleia, ele não instala a auditoria. E no dia 23, agora, de novembro, é a data que se cumpre os 6 meses, os 60 dias do afastamento da diretora. E a diretora está dizendo para retornar ao sindicato. Então, nós estamos vivenciando uma situação complicadíssima. Mediante esta situação, nós entramos com uma ação judicial de intervenção do nosso sindicato, justamente por nós que entendemos que essa diretoria ela foi eleita de 2022 para 2026. Tá? E esta diretoria, esta conversação do recurso que é público, recursos dos filiados, né, tem acontecido ao mundo. E nós entramos com esta ação de intervenção, porque tanto o diretor-presidente como a diretora de finanças são ordenadores de despesa da entidade. Em toda entidade, todos que estão me ouvindo sabem que em todos os sindicatos é assim, as despesas elas são pagas com o tesoureiro e também com o presidente. E há essa letargia de se colocar uma auditoria dentro da nossa instituição para apurar os fatos. E nós estamos assim, muito angustiados, nós estamos muito sem saber o que fazer, porque a ação judicial, a justiça tem o seu tempo, nós estamos aguardando a decisão da justiça judicial, mas internamente não estamos tendo absolutamente nada. Mas, para você ter uma ideia, nós temos uma tal de reivindicação de vocês, está parada, nós estávamos negociando o plano de carreira parado, nós que estamos nessa situação, né, dos aposentados, das pensionistas com muita dificuldade, e estamos sem ter negociação com o próprio Tribunal de Justiça, porque essa situação ela é vexaminosa e está trazendo prejuízo à nossa categoria. Então, na realidade, o sindicato que é para defender o servidor, então a gestão do sindicato está prejudicando totalmente, pelo que a gente observa aí, o servidor do Sincojude. Agora, me fale o seguinte, como é que está o sentimento da categoria em relação a tudo isso que está acontecendo? Revolta. O sindicato, o sentimento da categoria é um sentimento de revolta. Mas você sabe aquela revolta silenciosa, né? As pessoas estão aguardando que se aconteça alguma coisa no ponto de vista de retornar o sindicato ao seu local de origem, que é a luta. Os filiados têm reclamado, nas assembleias nós temos percebido isso. Nós temos percebido isso também, que cada filiado tem tomado a sua direção. Muitos se desfiliando da nossa entidade, buscando a entidade com a irmã, tá? Dizendo, isso não vai dar em nada, não vai resolver, eu vou me desfiliar. Muitos estão
né? Buscando a sua própria solução, em vez de lutar para apurar esta situação. Tem muitos que estão se filiando. Para você ter uma ideia, nós somos um sindicato que temos 6.478 filiados. Esse número tende a diminuir, justamente por essa situação vexaminosa, né, desonrosa que nós estamos passando. E muitos dos nossos filiados têm cobrado um posicionamento, né, exatamente do atual presidente com relação a se instalar uma auditoria desse sindicato. Mas o presidente, ele já percebeu que ele também deu um tiro no pé, porque essa responsabilidade também é dele. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo aquela velha história do circo do pão, aquela velha história da fumaça, né? Fazendo festa, dia do servidor, festa natalina, e não resolvendo uma questão fundamental. A crise ela é uma crise profunda, é uma crise ética, uma crise moral, é a crise de gestão que nós estamos passando na nossa entidade, e nós estamos vendo, né, o que é que nós podemos fazer. Tá? Já tem uma turma levando todas essas denúncias, né, pedindo providência ao Ministério Público Estadual. Nós já fizemos pedindo providência ao próprio Poder Judiciário com ação de intervenção na nossa entidade. Então, dentro da Justiça, vocês têm feito o regulamento e o que é possível também a Justiça fazer com que destituir, tirar esse diretor. Exatamente. Esta é a nossa alternativa. É uma ação chamada ação combinatória, né, que é uma intervenção judicial, que nós estamos pedindo ao juiz para que se instale um interventor dentro do nosso sindicato, que controle as finanças do nosso sindicato, que antecipe inclusive as eleições, porque nós temos uma diretoria que está exatamente, né, compartilhando desta omissão que está acontecendo dentro da nossa entidade sindical. E não tem cumprido, na realidade o sindicato também, ele não tem buscado cumprir o seu papel em representar e defender os interesses dos servidores. Com certeza, você tem uma ideia, nós estamos com um poder de compra, perdemos 53% da inflação, nós não tivemos linear, os aposentados e os pensionistas estão com dificuldade, né, do ponto de vista das finanças. Nós temos um plano de carreira que nós lutamos, saímos de uma greve recentemente, que não deu em nada, nosso plano foi tido como inconstitucional. Nós estamos em via de se constituir um novo plano de carreira. É a diretoria do sindicato sem moral, sem nenhum tipo de reação para lutar pelos interesses de toda a categoria. Samuel, a gente sabe que os sindicalistas de Salvador, eles são muito mais articulados e organizados. E aí, como é que fica esses associados do interior? Como é que esse associado está participando e tomando conhecimento de tudo isso? Olha, os associados do interior são representados através das suas delegacias. Nós temos 80 delegados do estado da Bahia, né, que representam as diversas regiões. Mas, pasme, dentro deste conselho de representantes, que é aí que representa o pessoal da capital do interior através dos seus delegados, há um pavio, sabe como é que é? Um ficando torcendo pela diretora financeira, outros torcendo pelo presidente atual da entidade, em uma posição totalmente equivocada, contraditória, certo? Ao levantamento da situação e a luta pela ética e a luta para que o nosso sindicato volte ao lugar de fala. Há uma compreensão equivocada de muitos delegados. Não são todos, evidentemente. Tem muitos delegados que estão querendo deixar de maturação, outros conformados com o status quo, né, porque tem uma aproximação com o presidente, outros têm uma aproximação com a diretora financeira, porque ambos, diretor do sindicato e a diretora financeira, foram eleitos no mesmo mandato e entraram com essa rota de colisão. E os delegados, esses que representam a capital e o interior, que deveriam ter um posicionamento mais duro, mais ético, de cobrar, sobretudo, a verdade real, de se cobrar, sobretudo, uma auditoria investigativa para que a gente possa, né, colher esta verdade e voltar para a luta. Muitos delegados estão sem noção, né, digamos assim, sem consciência da luta,
de classe, sem a consciência do papel histórico da nossa entidade. Samuel, já levou também essa denúncia, já foi encaminhada ao Tribunal de Contas? Não, a gente não levou ainda ao Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, na realidade, eles apuram as contas públicas, né? Nós estamos levando essa semana ao Ministério Público para que se faça uma investigação, tá? Porque esse recurso, né, que nós estamos falando, e olha que nós estamos falando de pouco recurso, nós estamos falando de recursos de 2 milhões, de 1 milhão mês ao ano, tá? Nós estamos falando de recursos de R$63.500, de R$40.000, estamos falando de coisa de altas cifras. Sim. Tá? Esse recurso é um recurso do próprio filiado, tá? Do próprio filiado. O que a gente precisa, neste momento, é estar provocando o Ministério Público Estadual para que o Ministério Público Estadual, aí sim, ele com o parquet da lei, né, buscar, através da sua investigação, tá, chamar as partes todas envolvidas e pedir a devida prestação de contas. O Conselho Fiscal faz um belo relatório, pede exatamente o afastamento da diretora, que está afastada até agora, que pede uma auditoria, e aí pague os colegas que estão me ouvindo. O Conselho Fiscal agora está dando uma de diretor executivo, que é o presidente, né, na sapiência, né, no oral da sua sapiência, chama o Conselho Fiscal e começa a reunir com o Conselho Fiscal um diretor executivo fosse. E aí a gente está vendo que está um absurdo. O presidente, ele foi às ruas, né, através da sua rede social, dizendo que estava sendo ameaçado de morte, né, que estava sendo ameaçado pelo dono das seguradoras, deu queixa, mas até agora a gente não viu um boletim de ocorrência, nós não vimos o resultado do que ele está dizendo que estava sofrendo. O que a gente está vendo é o presidente fazendo muitas festas dentro da entidade com dinheiro da entidade, sem dizer o porquê. O presidente andando com segurança, né? Segurança pago, que a gente precisa saber com que dinheiro o presidente está pagando essa segurança. E nós estamos aguardando, evidentemente, o magistrado, né, citar as partes para a gente estar debatendo, né, do ponto de vista jurídico, essa questão. Porque tudo que eu estou te falando aí, nós temos, né, um rosário de provas. Essas provas estão todas colecionadas dentro do nosso processo de intervenção. Eu estou conversando aqui com Samuel Nonato, ele é servidor do Tribunal de Justiça da Bahia, e ele está trazendo aqui esclarecimentos, né, fazendo aqui uma de irregularidades, né, e falta de transparência na diretoria do Simpojude. O Simpojude, a gente sabe que é uma entidade importante e com grande história. Samuel, na sua opinião, o que seria necessário para restabelecer a credibilidade do sindicato perante os filiados? Seria justamente a instalação, o afastamento do presidente, o afastamento da diretora que já está afastada, toda a diretoria, se colocar um interventor dentro do sindicato para apurar todas essas denúncias. E aí, né, sendo confirmadas essas denúncias, as pessoas envolvidas nessas denúncias responder criminalmente e ser chamado, evidentemente, novas eleições para novos gestores da entidade, porque é uma entidade de 35 anos, uma entidade de luta, uma entidade que a Bahia conhece, que é o nosso querido Simpojude, e que agora está vivendo esse momento conturbado, desonroso na sua história, e nós, enquanto filiados, temos o dever de lutar pelo nosso sindicato. Como é que fica o ressarcimento das verbas que foram colocadas aí, supostamente desviadas? Aí a justiça tomará definição, né? É um ressarcimento, né? As pessoas precisam, inclusive, né, serem ouvidas, né, do ponto de vista jurídico, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, no amplo direito ao contraditório, e a gente observar e ver qual vai ser a leitura e a sentença que o magistrado dará para esta situação, que é uma situação gravíssima. Nós estamos sem poder articular absolutamente nada com relação à luta dos trabalhadores. Nós temos aí
uma PEC da reforma administrativa, nós temos no âmbito da Bahia o plano de carreira, nós temos uma situação muito difícil dos aposentados, dos pensionistas, nós não tivemos o aumento linear, nós não tivemos absolutamente nada que contemplasse justamente esta perda que nós tivemos, 53%, né, segundo o IBGE. E nós precisamos, evidentemente, que o nosso sindicato ele vote. Nós somos um carro de luta, né, sindicato raiz, porque essa estabilidade institucional, ela só faz fraquejar, enfraquecer as negociações junto ao tribunal, com a pauta que nós temos, junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. Que mensagem, Samuel, você deixa aos colegas servidores que, como você, estão insatisfeitos e não têm receio de se manifestar publicamente? Colegas, mobilizem-se. Colega, vamos lutar para que o nosso sindicato, Simpojúdio, volte ao seu lugar de origem de luta. Vamos lutar para mudar essa gestão, que tenhamos uma gestão transparente e que tenha compromisso com a nossa luta. Nós temos uma diferença salarial internalista entre os técnicos e judiciários. Nós precisamos lutar para fazer com que o nosso plano de carreira ele seja, né, no mínimo, justo para todos nós. Então a mensagem que eu coloco para o colega é: colega, se mobiliza. Venha para o sindicato, olha o que está acontecendo na nossa instituição sindical. É o nosso recurso, é o pago recurso da nossa contribuição de aposentado, de pensionista, e precisamos lutar pela transparência do nosso sindicato. Samuel, quais são os canais, né, que as pessoas podem acompanhar toda essa movimentação do que está acontecendo em relação a tudo isso? Bem, nós temos o primeiro canal, Simpojúdio pela Base, onde nós temos um canal de comunicação. Nós temos um Facebook, Simpojúdio pela Base, que as pessoas precisam acompanhar essa situação, porque o site oficial do nosso sindicato não diz absolutamente nada. Então, nós estamos fazendo uma comunicação paralela, né, ao sindicato. O sindicato não diz absolutamente nada. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma assembleia no dia 26 de setembro, uma ata notorial, e até hoje o presidente não deu publicidade a esta ata. Então, os canais, é claro, evidente que é o site oficial da nossa entidade, e nós temos também o site alternativo, Simpojúdio pela Base, onde os colegas podem estar se comunicando com a gente, podem estar exatamente dando a sua contribuição para a gente mudar esta entidade sindical. O que o sindicato precisa é de uma revolução. Quero te dizer que eu lamento muito, tá, por tudo que está acontecendo, e dizer que nós estamos à disposição para levar os fatos publicamente para todo o sudoeste da Bahia e levar também, assim como também o espaço está aberto, àqueles que se sentiram ofendidos, talvez, por suas colocações. Então, parabéns pela luta, parabéns pela coragem de estar à frente aí, trazendo realmente, denunciando as irregularidades que têm acontecido no Simpojúdio. Obrigado, Lu. Sucesso aí a todos os ouvintes, sucesso aí a você, a todos os parceiros aí dessa rádio, e que continuem trabalhando, que é importante a mídia alternativa neste momento. Muito obrigada, uma ótima tarde para você e todos os sindicalistas do Simpojúdio.